dia, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sei que todo mundo chega e fala que é um privilégio estar aqui, né? É cacuete de pregador, né? Tem que falar, mas de verdade, é um privilégio estar com vocês. É uma honra estar com vocês nessa manhã. Privilégio por conhecer outra família batista, outra igreja do Senhor, outra porta aberta onde as pessoas podem vir, receber e se alimentar, né? Então é um privilégio tremendo. Nesses últimos dias eu estava em Angola, voltei no Rio de Janeiro lá em casa e agora estou aqui com vocês. E olha, é um privilégio porque a gente vê que a igreja é muito maior do que a gente está enxergando. Estar aqui com vocês, estar numa igreja em Angola, estar no Rio de Janeiro, mudando a música é a mesma coisa. A gente está em casa, então isso é um privilégio para mim estar com vocês. É também um privilégio porque para falar de missões. Eu sou suspeito para falar, eu só tenho um sermão que é missões. Qualquer página da Bíblia, da primeira até a última, eu vou emendar um negócio de missões que não vai ter outro jeito. Graças a Deus pelo pastor Abraão, que prega muito bem, ensina muito bem e consegue ir tirando. Mas se eu pegar o sermão dele e copiar, eu vou enfiar missões no meio do negócio. Então, para mim é um privilégio para falar de missões com vocês. Tá? E ver um culto missionário, as irmãs, no momento da coreografia e as crianças, e o vídeo, então eu estou com o coração muito empolgado. É o melhor lugar para estar hoje no Texas, é aqui com vocês. Só devia saber disso. O meu ministério tem sido com a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. No Brasil, nós temos 14 mil igrejas batistas. Nesse momento, no dia de hoje, lá no Brasil, algumas horas para trás para eles, né, a gente está aqui na frente, a gente está atrás, eles estão na frente. São 14 mil portas abertas. 14 mil portas que as pessoas podem entrar e ouvir o Evangelho, são 14 mil portas que as pessoas estão indo para o dia a dia, porque o culto é o momento que a gente vem se fortalecer. Né? É o culto conjunto aqui, que a gente está prestando entre nós. Mas tem o culto durante a semana, que é o amor ao próximo, que é a atitude, que é o testemunho. Então, já pensou o que é isso, a grandeza disso? E vai de norte a sul no Brasil, de ponta a ponta. Isso é muito lindo. Então, essas igrejas juntas, elas formam a sua agência missionária. Tem a Junta de Missões Nacionais, que vocês viram o testemunho aqui do colega trabalhando lá no Amazonas, e tem a parte que é o braço que trabalha fora do Brasil, que a gente chama de Missões Mundiais. E é essa área que eu tenho a responsabilidade de atuar. Nós estamos em 94 países. Glória a Deus. Já pensou que vocês fazem parte de algo muito maior do que vocês imaginam? São 2.170 missionários servindo a Deus nesses países. Se eu fosse falar aqui de números do que está acontecendo, vocês ficariam muito impressionados. Eu vou dar um único número. Tem um projeto que chama PEP, está em 43 países, são crianças de 4 e 6 anos. São cerca de 20 mil crianças nesses projetos. Dos 10 países mais pobres do mundo, nós estamos em 7 desses 10 mais pobres. Agora imagina comigo, você que é professor, você que é pedagogo, quem é bom de matemática, meio engenheiro como eu, multiplica 22 dias letivos no mês e pega 20 mil crianças. Agora pensa o número de pratos que dá. Já pensou um negócio desse? Diariamente. Mas sabe o que é mais lindo? Eu não tenho uma pessoa bilionária ofertando. Eu não tenho milionários ofertando. É o pouco de muitos que faz a diferença. Eu acho isso tão lindo. A gente pega uma igreja lá em São Paulo, uma PIB de São Paulo, que vocês conhecem tão bem, aí pega uma outra lá no Amazonas, lá no Rio Grande do Sul, e cada um, conforme aquilo que Deus tem colocado no coração, essa força, essa mobilização, permite resultados incríveis na Índia, na China, no Oriente Médio, aqui na América Latina, na Europa, na África, são várias coisas para acontecer. Eu não vou ter tempo de falar de tudo isso, mas eu queria mostrar um pouco para vocês. A nossa convenção, todos os anos, lança uma campanha. A campanha desse ano que a gente fechou foi no poder do Espírito, vamos completar a missão. Nós estamos tomados por essa ideia. No poder do Espírito, vamos completar a missão. A gente está totalmente envolvido com a ideia de completar a missão que nos foi dada por Jesus. Eu não sei o que você vai levar hoje, mas eu queria te contagiar com essa ideia. Eu queria que o seu coração saísse daqui incomodado com essa ideia. Eu queria talvez propor que o centro da sua vida fosse, ou seja, completar a missão.
Esse ano foi no poder do Espírito, vamos completar a missão. Para o ano que vem a gente vem com outro tema, no amor do Pai, vamos completar a missão. O nosso tema em 2025 é no amor do Pai, e eu quero estrear ele com vocês aqui. Eu vou ensaiar ele com vocês, depois eu vou ter que pegar a gravação, porque já é o primeiro momento que eu estou pregando esse sermão, e ano que vem eu vou pregar em muitas igrejas no Brasil, e a gente vai amarrando ele. Um sermão que não pode ser pregado 2 vezes é igual um café que não deve ser tomado nenhuma vez, sabe? Então, a gente tem que trabalhar ele, porque as pessoas precisam saber de alguma das coisas que eu vou mostrar. Eu vou ser bem rápido, vou ser bem objetivo, porque senão eu me perco aqui e já viro o meu sotaque. Eu sou mineiro, mineiro de verdade, mineiro daqueles que contam história. E mineiro é bom de história, né? Precisa de um tempo maior quando ele vai contar história. Vou tentar não contar muitas, vou contar algumas. Então, eu preciso ser objetivo. E nesse ano que entra, a gente vai trabalhar isso, no amor do Pai. Vamos completar a missão. Então, eu queria te convidar a pensar sobre o amor. E o primeiro verso está lá em João 13, 35. Você conhece ele muito bem. E se fosse um dos meus meninos aqui, eles iam falar assim, pai, isso é um soco no estômago. Porque é um daqueles versos certeiro. Você não precisa ser tão expert como o pastor Abraão, poliglota, versado em grego, hebraico, estudioso, gerações de pastores. Você não precisa dominar tudo. Qualquer um em bom português, ou inglês, ou espanhol que esteja aqui, vai entender bem, você nem precisa ir ao seminário. Inclusive, você pegar uma pessoa não crente, que nunca ouviu esse texto, ele vai conseguir te explicar. Mas certamente você pode pregar com mais profundidade. Eu quero só dar o pontapé inicial. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como eu disse, um soco no estômago. O que eu explico do negócio desse? Então eu não vou explicar, eu vou propor. Amor é uma atitude, amor é uma ação. Eu queria te convidar a partir de agora a ter atitudes de amor. Começa aqui no culto mesmo. Se está do lado da sua esposa ou do seu marido, é mais fácil, faz um carinho. Se está do lado do seu amigo ou sua amiga, dá um sorriso. Se ninguém aqui é seu amigo ainda, pense em alguém, já comece a planejar algo. Faz aí, ó, dá um gesto de amizade, dá um sorriso para quem está do lado, dá uma atitude. Amor é atitude. Olha, um sorriso, tem coisa melhor? Tem gente que abre a boca só para falar mal. A gente precisa aprender a abrir a boca para falar coisas boas. Porque a coisa ruim todo mundo está vendo, né? Apesar que coisa ruim rende mais, né? Todo mundo contar uma fofoca dá mais sucesso do que contar a vitória de alguém. É verdade, né? É coisa. Hoje eu queria convidar vocês para serem fofoqueiros. Talvez esse é um outro sermão, um outro dia. Mas fofoqueiros das novidades do Cristo. Fofoqueiros do Evangelho. Gente que fala assim, olha, já viu o João? O João faz tudo pela Elaine. O João é um bobo. Ele limpa a casa. Ele volta do trabalho e brinca com os filhos. Isso é uma fofoca boa, não é? É uma fofoca boa. Eu queria ouvir fofocas boas. Nossa, aquela pessoa vive na igreja. E ela está sempre ali ajudando os outros, ela está sempre dividindo as coisas. Ela tira da casa dela para dar para outro. Fofoca boa, não é? Eu quero convidar você, em outro dia, hoje também, a ser um fofoqueiro do Evangelho, do impacto do Evangelho na sua vida. E o primeiro dele é esse. Se vos amardes uns aos outros, verdadeiramente conhecerão que são meus discípulos. A melhor forma de eu ser um discípulo é amar o meu próximo acima de todas as coisas. E o meu mais próximo é os que estão dentro da minha casa. O meu mais próximo é os que estão na minha comunidade de igreja. Os meus mais próximos são aqueles com quem eu trabalho. Eu vejo mais as pessoas com quem eu trabalho do que a minha esposa e os meus filhos. Essa é a verdade. A pessoa que mais investiu na minha vida,
Hoje eu vejo ela menos do que eu vejo pessoas que eu tenho que investir na vida delas, que é a minha mãe. Eu passo às vezes 15, 20, 30 dias sem vê-la. Falo com ela todo dia, claro. Né? Mãe é mãe, né, gente? Outra conversa. Ainda mais com FaceTime, com Instagram, com tudo para você falar, você vai aqui. Mas não é a mesma coisa. Então, amar aqueles que trabalham comigo, amar aqueles que estão no meu entorno e ter atitudes. Você sabe o nome da pessoa que te serve café? Você sabe o nome da pessoa que está na portaria do seu prédio? Você sabe o nome daquela pessoa que limpa a sua piscina? Você sabe se ela é casada, se ela tem filhos? Quando você pega um Uber, um aplicativo, um carro de aplicativo, você pensa quem é aquela pessoa? O que ela passa, o que acontece com ela? Aquelas pessoas que quando o avião antes do avião parar, já saem levantando todo mundo, formam aquela fila louca. Você imagina quem elas são, como elas vivem, o que elas estão comendo, o que está se passando. Às vezes eu gosto do exercício de estar no meio de muita gente, começar a olhar as pessoas, e os meus filhos ficam assim, pai, para de olhar. Pai, para de olhar. Mas eu gosto de olhar nos olhos. Eu gosto de começar a imaginar como é a vida daquela pessoa. O que está se passando com ela. O que está acontecendo com ela. Quais as necessidades dela. Eu quero te convidar a vir na Bíblia. E um dos sermões mais pregados, que todo mundo conhece aqui, então vai ser muito fácil para mim, porque eu não preciso aplicar muito, se vocês já ouviram de tudo sobre ele. A história da multiplicação dos pães e peixes. A gente tem essa história na Bíblia, passando em vários momentos. Começa lá em Mateus 14, 13, 21, Marcos 6, 30, 44, Lucas 9, 10 e 17, mas eu vou lá de João 1, 15. Então, abra sua Bíblia em João 6, 1 a 15. Esse texto todos conhecem. As crianças que saíram, na hora que ele falou assim, as crianças vão sair, eu pensei, elas conhecem de cor. Pode ir que elas já conhecem essa história da multiplicação. Do menino que tem 5 pães, 3 peixes, 5 pães, 2 peixes. Da criança que no meio de muita gente é levantada para alimentar mais de 15 mil homens, sem contar as mulheres e as outras crianças que estão. A história de uma grande multidão que estava passando um tempo com Jesus, e Jesus percebe que os discípulos estão cansados e fala assim, entra no barco, vamos para o outro lado, para a gente ter um tempo. E no trajeto o povo correu, e chegou até antes deles. E já estava lá, e chegaram mais pessoas. Vocês conhecem essa história completamente. E o que eu vou tirar dessa história? Vamos tentar juntos? Vamos lá. João 6, 1 a 15. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Não é qualquer coisa. Não é filme. Não é mágica. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Não é uma pergunta retórica. Não é uma pergunta solta. É uma pergunta verdadeira. É uma pergunta de preocupação. É uma pergunta parece de transferência de responsabilidade. E aí, onde é que a gente vai comprar pão? Como que a gente vai fazer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz, ou um menino, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo-os dado graças, distribuiu entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca.
Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Eu vou até aqui. História extremamente conhecida de vocês. Queria tirar alguns elementos aqui. Primeiro, multidão. Há uma grande multidão. E eu estou tentando aplicar esse texto nos dias de hoje. Como seria hoje esse texto? Qual lugar aqui no entorno do Texas, aqui de Dallas, seria um lugar onde essa multidão se encontraria? Vocês falaram que estão vindo da fronteira. Por um momento eu pensei na fronteira. Milhares de pessoas famintas. Milhares de pessoas que vão atrás de um líder. Aquelas pessoas estão indo atrás de um líder. Aquelas pessoas estão se movendo atrás de uma última oportunidade. Aquelas pessoas estão se movendo atrás de uma esperança, porque alguém disse, olha, o homem que tem curado chegou aqui. Aquelas pessoas estão indo porque alguém disse para elas, olha, o nosso rei chegou, o nosso libertador chegou. Alguns estão indo porque disseram o seguinte, olha, tem algo muito diferente acontecendo. E para lá foram. Uma grande multidão vai encontrar. Eu queria tirar um elemento muito interessante. Uma criança. Deus escolheu uma criança para realizar esse milagre. O Senhor Jesus sabia que uma criança, um jovem ali, iria realizar aquele milagre. A gente está falando de uma comunidade, de uma realidade histórica, de um povo patriarcal, em que os homens mais velhos têm toda a autoridade, tudo é para eles em primeiro lugar. As mulheres e as crianças até aqui nem são contadas. Aí Deus vem lá e pega do menor. Deus vem lá do mais frágil. Deus vem daquele que menos se espera e traz uma solução. Se eu transporto para o nosso tempo hoje, eu diria que nós somos, como igreja, esse menino. Quem espera alguma coisa de igreja nos dias de hoje? Seja aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, em muitas partes, não se espera alguma coisa das igrejas. Muitas igrejas estão crescendo para dentro. Muitas igrejas estão preocupadas com seus próprios programas, os seus próprios problemas. Muitas igrejas estão cheias da vaidade desse tempo. Muitos dos crentes, muitos de nós, eu me incluo nele, muitas vezes estamos pensando em nós mesmos. Mas eu queria ousadamente pensar que se eu tivesse que ser um personagem nessa história hoje, eu queria ser o menino. Eu queria ser aquele de quem menos se espera, mas de onde vem a solução. Eu queria que nós nos entendêssemos como a solução do mundo. O maior problema do mundo não é a ecologia. O maior problema do mundo não é a educação. O maior problema do mundo não é a distribuição de renda. O maior problema do mundo não é a corrupção. Todas essas coisas, todos os problemas globais podem ser resolvidos, sabia? Deus tem me dado um privilégio de visitar muitos lugares, é possível. É possível ter um sistema não corrupto. Os homens vão chegar nesse ponto em algum momento. É possível os homens chegarem a um ponto em que todos tenham comida. É possível os homens frearem o processo de destruição do meio ambiente e se adequarem. É possível que todos os homens tenham acesso à educação. É possível que a gente tenha um padrão de vida mais igualitário. Basta comparar aqui com o Brasil. Aqui tem muita injustiça, mas quando você vai olhar a realidade do Brasil, e se eu estiver dentro do Brasil, basta eu comparar onde eu vivo, no Rio de Janeiro, com onde o meu colega vive. E passou o vídeo aqui. É possível muitas coisas ao homem, mas não é possível ao homem transcender a salvação somente em Jesus. O maior problema do homem, o maior problema do ser humano é a salvação da sua alma. A única coisa que homem nenhum vai ter solução para dar é a salvação da sua alma. A única coisa que o homem nunca vai atingir é como salvar a si mesmo espiritualmente. Nós podemos estar lá na base da pirâmide, e a gente vem subindo, aí chega no pico da pirâmide, o transcendente. É preciso essa mão de Deus que nos leva.
Aí você fala assim, esse não é o maior problema do mundo. Como não? Se ontem, na hora de dormir, você não tivesse a oportunidade de orar? Como não, se hoje você, ao acordar, não tivesse a certeza que Jesus é com você, que Deus é com você? Como não, se trouxer à sua memória os momentos mais difíceis que você já passou? A quem você recorreu? Ao médico? Ao gerente do banco? Ou você dobrou seus joelhos e foi a Deus? Qual é a palavra mais importante que você pode receber? Vem aqui, eu vou te dar o dinheiro, ou vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que dinheiro dá força para que eu perdoe alguém? Que saúde me permite amar ao próximo? Que mundo perfeito pode limpar o pecado? Eu volto para a multidão e eu vou trazer na tela para vocês alguns dados. Pode passar. Eu trabalho com missões mundiais. 4,6 bilhões de pessoas não conhecem a Jesus como Salvador. 4,6 bilhões de pessoas. Eu sei que você acha muito, mas se você pegar uma parte da Ásia, por dia vão morrer mais de 300 mil pessoas que não conhecem a Jesus como Salvador. Eu sei que você está cheio de Jesus. A sua rádio no carro tem Jesus, o seu Instagram tem Jesus, os seus vizinhos falam de Jesus. Você, como eu, da barriga, como da Pauline, já veio. Eu estou na igreja da barriga. O primeiro lugar mais importante que eu fui na minha vida foi a igreja. Foi tão bom que eu permaneço nela. Então, para mim, parece não fazer sentido. Mas há lugares no mundo onde não se conta um cristão, onde ninguém está pregando o evangelho. Esse número chega a 4,6 bilhões de pessoas. Pode passar. O budismo, o hinduísmo, o islamismo são os maiores grupos religiosos no mundo. Se você for à Tailândia, quem já foi à Tailândia aqui? Lindo. Não é linda a Tailândia? O povo lindo é o tailandês. A gente acha que o brasileiro é fantástico, mas o tailandês, ele ri para todo mundo, ele quer abraçar todo mundo, ele quer conversar com todo mundo. Só que o tailandês é budista. E no budismo, ele pode ser inclusive um cristão. E no budismo, ele está entendendo o seguinte, que ele vai ter que transcender. Então, ele nasce, morre, nasce de novo, e ele vai superando. E para você trabalhar com um budista, são 20 anos de trabalho. A Tailândia tem 93% de budista. Esse é um exemplo. Se eu for para a Índia vai bater 1,7 bilhões de pessoas. Tem um estado na Índia que chama Uttar Pradesh. Tem 230 milhões de habitantes. E ele é do tamanho de Minas Gerais. Quantos são mineiros aqui? Ó, nós entende nós, né? Qualquer coisa traduz aí. Qualquer coisa você me traduz para o resto. Uttar Pradesh é do tamanho de Minas Gerais. E tem a população do Brasil. Aí vem a piada de pastor, né? Ia faltar queijo no mundo se o Brasil inteiro morasse dentro de Minas Gerais. São 230 milhões de habitantes. Eles são hindus. Um dos lugares mais marcantes para mim é ir à Índia. Quero convidar vocês a gente fazer uma caravana e ir lá na Índia para vocês conhecerem os trabalhos que nós temos, trabalhos que vocês ofertam, que vocês contribuem. Quero convidar vocês, mulheres, a ir conhecerem as nossas crianças lá na Índia, crianças que a gente trabalha, outras mulheres que nós trabalhamos. Quero convidar vocês que são os homens, irem, a gente devolve o pastor, fica tranquilo. Vamos lá no Uttar Pradesh, o lugar que mais persegue cristãos, mas você vai batizar, vai ver novos convertidos, pessoas que estão chegando à fé. A gente está falando de islamismo. O islamismo se espalhou pelo mundo. É uma fé muito forte, é uma fé muito radical. E existem islâmicos que são ótimos pais de família, excelentes maridos, excelentes colegas de trabalho, excelentes pessoas para fazer negócio. A gente não pode misturar o radicalismo com a pessoa. E devemos amá-los, não devemos temê-los. Mas é um dos maiores grupos no mundo hoje sem Jesus. E os sem religião? Esse é outro grupo que cresce muito. Aqui nos Estados Unidos, em Nova York e nas grandes cidades como Chicago, o que mais cresce são os sem religião. Eu não estou falando daqueles que abandonaram uma igreja. Não estou falando daqueles desigrejados. Não. Eu estou falando de pessoas para quem Jesus não faz nenhum menor sentido para eles. Eu estou falando de pessoas cuja a pessoa de Jesus é uma história, é uma fábula. Se você chegar na Itália, em Roma, vão dizer que Jesus é só uma fábula.
E eu estou falando da maior referência do catolicismo no mundo. Ok? Pode passar. 80% desses 4,6 bilhões de pessoas estão em lugares onde perseguem um cristão. Nesse exato momento, eu posso listar alguns dos nossos colegas que vivem em situação que sabem que vão morrer. São pastores como nós. Alguns cristãos estão morrendo. Pode passar a próxima imagem, é um nazi. Nazir Gil. Nazir Gil, se você pesquisar na internet, não faz isso agora não, senão você vai perder o sermão aqui, mas depois pesquisa. No mês de maio, o Nazir Gil teve a sua casa, a sua loja de sapatos, a sua fábrica de sapatos, sua loja de sapatos, a sua casa invadida por um grande grupo de radicais. Isso não foi há 30 anos atrás, isso foi maio desse ano. E mais de 2.000 cristãos tiveram que fugir porque eles se relacionavam com o nazi. 16 membros da família do nazi, marido e mulher, então são 16 famílias, tiveram todas as suas coisas destruídas. E esses fugiram também. Você está vendo o Nazi ali com a foto de Marte. Sabe qual é o crime do Nazi? Ter uma Bíblia como essa. Sabe qual é o crime dele? Falar de Jesus aos outros. O Nazi morava no Paquistão. Você provou para a internet, você vai ver. Na internet você vai ver o nome dele. Poucas vezes vai encontrar a foto. E eu tenho que recebi de lá, pelos nossos trabalhos, os momentos em que o nazi estava sendo espancado, linchado. Uma multidão de pessoas, tacando fogo, golpeando com socos, com murros, com pedras. O nazi, um senhor de 70 anos. Um pai, um avô, um cristão. 80% desses que menos conhecem a Jesus estão nos lugares fechados. Pode passar. Não é uma tarefa impossível. Não é uma tarefa impossível. Por isso eu volto aqui para a história da multiplicação dos pães e peixes. Não é uma tarefa impossível. Jesus olha para Filipe e fala: como que a gente vai dar de comida para esse pessoal? Onde nós vamos providenciar a comida? Tarefa impossível. São 5.000 homens. As mulheres, as crianças. Não tem uma padaria perto. Nós não temos dinheiro. Como que você me faz uma pergunta dessa? O que eu respondo numa hora dessa? Eles não fizeram de rogada, responderam logo a verdade. Não tem jeito. O que você quer que eu faça? Onde a gente vai comprar pão para esse povo? Onde estão? Se a gente tivesse 200 denários, não seria possível para que cada um comesse. Quando eu mostro 4,6 bilhões de pessoas, quando eu mostro o nazi, quando eu penso em budismo, quando eu penso em hinduísmo, quando eu penso do sem igreja, e aí eu trago um irmão cristão que é morto, parece impossível, não é? Parece impossível, mas não é. É uma tarefa possível, é uma tarefa alcançável. Olha alguns exemplos, pode passar. Sabe de onde é essa imagem? Do Nepal. No Nepal, hoje, é o lugar que nós temos mais batismos. Eu posso dar meu celular para vocês, e vocês vão correr o rolo de fotos nos últimos 2 anos. Todo final de semana, o abençoado missionário me manda vários batismos. Vários. E o meu movimento aqui é real, você vai passando. Sabe o que aconteceu? Há 7 anos atrás, nós enviamos um casal. Tiramos eles de Moçambique, ela é médica, ele é músico e da área de tecnologia da informação e fez teologia. Enviamos lá para o Nepal. E ele estava acostumado lá em Moçambique, na África, a tirar fotos, Instagram, Facebook, essa coisa toda. Nós chamamos ele e falamos: você vai para o Nepal. O que eu vou fazer lá? O que você vai fazer eu ainda não sei. Agora eu vou te dizer o que você não vai fazer. Você não vai tirar foto, você não vai ter rede social, você não vai pregar, você não vai batizar. Ele ficou coçando a cabeça e falou assim: mas o que eu vou fazer lá? Você vai para o Nepal, vai encontrar jovens no Nepal, nepaleses, e você vai dedicar os próximos 5 anos da sua vida a esses jovens. Esse casal foi para o Nepal. Começou a encontrar jovens, trazer para dentro de casa, ir aos seminários, começar a ensinar nas igrejas. Poucas igrejas tem no Nepal.
Mas ele formou um time de mais de 50 jovens. E 5 anos depois, esses jovens estão entrando para todo o interior do Nepal, onde um americano não pisa, onde um inglês não pisa, onde um brasileiro não pisa, onde um coreano não pisa, os principais grupos hoje de missionários. Esse de costa aqui é um desses garotos, que eu tenho de foto dele batizando. Pode passar a próxima. Glória a Deus. É uma tarefa possível. Assim como a multiplicação dos pães e os peixes, é uma tarefa possível. Ele não nos está pedindo algo impossível. Se nós amarmos uns aos outros, será impossível esconder que somos discípulos. Se antes de eu falar alto, grosso, eu falar amável, se antes de eu pensar o mal, eu pensar o bem, se antes de eu guardar para mim, eu dividir, a tarefa será fácil, porque não é possível esconder que somos discípulos. A grande questão da minha vida não é ser o número 1 da universidade. A grande questão da minha vida não é ser a pessoa mais rica da minha rua. A grande questão da minha vida não é ser o mais próspero dos meus irmãos. A grande questão da minha vida não é ser o melhor marido do que os outros. A grande questão da minha vida não é ser o homem mais inteligente no recinto. A grande questão da minha vida é ser um discípulo de Jesus. A grande questão da minha vida é como eu sou reconhecido por ser um discípulo de Jesus. Pode passar. Travou? E eu feliz que era Mac, hein? Foi. 2% apenas dos surdos no mundo conhecem a Jesus como Salvador. Apenas 2%. Os surdos são um povo não alcançado. E aí um ensinamento hoje de manhã para você. O que é um povo não alcançado? É quando a população tem de 2% abaixo dela. Quando ela tem menos de 2% de cristãos evangélicos, ela não conseguirá fazer a virada e pregar o evangelho a todos os lugares do seu país. E aí um dos povos não alcançados são os surdos. Você conhece algum surdo? Convive com algum surdo? Você vê os surdos andando por aí, apenas 2% deles confessam a Jesus como Salvador. Olha o próximo vídeo, pode colocar. A solução está entre nós. Pode ir lá? Pode soltar. O meu nome é Francisco, esse é o meu sinal. Eu sou pastor aqui em Angola. Eu sou surdo. Muito obrigada. A JMM tem nos ajudado, a todos nós, a trabalhar aqui com surdos. Nós estamos alegres porque Deus tem nos abençoado e abençoado o trabalho. E nós pedimos que nos ajude ainda a JMM para que continue nos ajudando a aumentar mais missionários surdos, irmãos que possam interpretar também, que são ouvintes, para avançar o trabalho aqui, espalhar o Ministério com surdos. Muito obrigada, Deus abençoe. Se 2% dos surdos apenas conhecem a Jesus, esse é o meu colega Cassindra. Eu nem editei o vídeo, tem 15 dias que eu estava com ele lá em Angola. Igual Cassandra, nós temos vários missionários surdos na China, Moçambique. Pessoas que estão pregando o evangelho aos seus próprios. Também alguns intérpretes. A solução está entre nós. O pão é de cevada. É um pão muito simples. É um pão dos mais pobres. O peixe é um peixe seco. Também é uma comida muito simples para aquela época. O portador do pão e do peixe é só uma criança. A solução estava entre eles. Jesus não estava querendo que Filipe fosse comprar. Jesus não estava querendo simplesmente falar, Filipe, vai lá e compra. Jesus pegaria pedras e daria na mão de Filipe, e elas cairiam na mão dele como moedas de ouro. Mas não, Jesus está mostrando que a solução está entre o povo. A solução da igreja está na igreja. O maior erro de uma igreja é quando ela começa a buscar lá fora. Quando ela começa a esperar que a solução venha de fora. A solução está na igreja. A solução para o mundo está na igreja. A solução está entre nós. Ali em Angola foi o Cassindra. Mas e aqui, quem é a solução para os Estados Unidos? Os maiores campos missionários hoje começou a ser os Estados Unidos.
Os maiores desafios na Terra hoje começou a ser os Estados Unidos. Eu sinto te informar que você está exatamente na geração em que vive os Estados Unidos campo missionário. Em Nova York tem 136 grupos étnicos vivendo em Nova York. É um dos maiores desafios do mundo. Alcançar pessoas ali pode ser um dos grandes diferenciais. E eu vou enviar um brasileiro para cá, ou quem sabe daqui, pastor Abraão, não tem um missionário para ano que vem, de junho até agosto, estar em Nova York conosco, trabalhando especificamente com um desses 136 grupos. Ou quem sabe daqui a gente não começa um trabalho lá. Vocês estão trabalhando lá no Amazonas, vocês estão trabalhando lá, você falou no Amazonas, lá em São Paulo, né? Sorocaba. Quem sabe a gente não pode trabalhar junto lá? Começar uma igreja com pessoas da Eritreia. A Eritreia é um dos países mais fechados no mundo. Ninguém tem notícia da Eritreia. Nenhum grupo missionário, nenhum grupo de trabalho está sabendo o que acontece dentro da Eritreia. E tem pessoas da Eritreia em Nova York. A solução está aqui. Pode passar. Nós temos a provisão. A provisão para mim é a palavra. A provisão naquele momento foram os peixes e os pães. Se você correr os olhos na Bíblia, voltar no Velho Testamento, você tem vários momentos. Lá em Êxodo 16, o maná que vem do alto. Lá em 1 Reis 17, tem a multiplicação de óleo e da farinha daquela viúva. Lá em 2 Reis 4, a multiplicação dos pães por Eliseu, e é um momento até engraçado para mim, porque Eliseu fala assim com seu auxiliar: leva os pães para que os homens comam. Tem 100 homens para comer. E ele fala assim: eu só tenho 20 pães e 20 espigas. Como que eu vou levar isso lá? E Eliseu fala apenas o seguinte: o Senhor mandou levar. Vai. Todos comerão e irão se fartar. E ao final todos comeram e se fartaram. Essa ideia dos pães, da multiplicação, ela vem acompanhando. Ela está na última ceia, quando Jesus pega e corta o pão. E os 12 vão comer ali. Está na oração do Pai Nosso: dai-nos o pão a cada dia. O meu médico falou que eu não posso comer pão, meu colesterol está alto. Meu médico é doido, né? Corta outra coisa. Eu falei: doutor, tira outra coisa, mas pão? Eu sei que você está aqui nos Estados Unidos, mas você sente falta daquele pãozinho no final da tarde, não sente? Com a manteiguinha, pão de padaria, pão francês, que de francês não tem nada, é muito brasileiro. Poxa, me tira outra coisa, mas não me tira o pão. Nós temos a provisão, o alimentar. E o mais importante, se você for para o verso 35 desse próprio capítulo 6, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Quem dele comer não terá mais fome. A multiplicação dos pães e peixes é um anúncio do poder de Jesus, um alimento eterno. A palavra de Deus, 1,5 bilhões de pessoas não têm a palavra de Deus traduzida. 2.000 povos não têm uma página da Bíblia traduzida. Qual a sua página principal? Se eu perguntar ao pastor Abraão, qual página você queria ter? Se pudesse ter só uma, qual você teria? Qual você teria? Qual seria a sua página preferida? Você só pode ter uma página agora. Tem 2.000 povos que não tem nenhuma página. 1,5 bilhão não tem a Bíblia na sua língua. Qual página você teria? Você que está grávida, qual página você ia tirar para o seu bebê que vai chegar? Qual seria a sua página? A minha página seria João 1, capítulo 1 de João. João 1,12 diz assim: a todos quanto creram, a todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de se tornarem feitos filhos de Deus. Se eu ficasse o resto da minha vida só com João 1, capítulo 1, eu pregaria todos os domingos. Eu tenho certeza que ninguém ia se enjoar. Pode enjoar que eu não prego bem, mas do conteúdo não. Seria suficiente para eu educar os meus filhos e os meus netos educarem seus filhos. João 1 vai dizer que todas as coisas foram feitas por Deus, para Deus. Todas as coisas foram feitas por Deus, para Jesus, por intermédio de Jesus, através de Jesus. E todos quanto crerem em Jesus, se torna filho de Deus. Tem gente que chega num lugar e ele dá toda a história dele, de quem ele é filho. E antes de mim, até chegar em mim, para que a gente o respeite.
Às vezes, lá em Minas, todo mundo conhece todo mundo. Eles perguntam, você é filho de quem? Ah, sou filho da Dona Lourdes. E acabou aí, sem pai. Mas não, eu tenho um sobrenome espiritual. Eu sou filho de Deus através de Jesus. Nada suplanta isso. Os meus filhos já abrem a boca para falar, sou neto da Lourdes, filho da Sheila e do Alexandre Peixoto. E eles contam a minha história. Isso é legal. Mas o grande legal é que eles são filhos de Deus através de Jesus. Agora, imagina, 1,5 bilhão de pessoas não pode ler isso na sua língua. E 2 milhões, 2.000 línguas, não tem esse verso traduzido. Pode passar. A provisão está entre nós, ela é a palavra. A provisão vai trazer diferença, a palavra de Deus vai nos igualar. Vocês tiveram uma eleição esses dias, lá no Brasil estava pegando fogo esse negócio da eleição. E olha, você pode ser de um lado ou do outro, tudo bem, o problema é seu, a vida que segue. Mas eu vou te dizer uma coisa. O único poder que iguala todos os homens é a palavra de Deus. É o único poder. Em Cristo somos novas criaturas. Em Cristo nós somos filhos de Deus. O mundo precisa saber disso. Em Cristo nós igualamos as pessoas. A provisão está entre nós. Está vendo essa foto aí na tela? Essa é uma foto da nossa escola Pamose. Isso é o interior de Angola. Eu peguei 2 trechos de Angola, porque eu estava em Angola agora. Esse na tela é o Antônio. Conheço o Antônio desde pequeno, porque nós criamos uma escola lá em Angola, que ela nasceu o seguinte, qual é o problema dessa comunidade? O problema dessa comunidade é que as crianças estão nascendo surdas, estão nascendo cegas, alguns têm síndrome de Down. Isso foi feito pela família missionária que chegou e começou a trabalhar naquele lugar. E quando você nasce cego ou é surdo, parece que há uma maldição sobre a sua família. Então é comum na África que aquela criança vai ser escondida, aquela família vai ficar amaldiçoada, porque as pessoas vão ver e pensar assim, é um castigo, há uma maldição naquela casa. Então são escondidas. E crianças cegas e surdas não estavam indo na escola. E a gente criou algo para mim que é fantástico. A gente criou um programa de inclusão invertida. A gente fala muito de inclusão, mas é aquela pessoa que tem uma necessidade que tem que se incluir no nosso mundo. Nesse caso aqui, a gente criou uma escola que chegaram as crianças cegas. Aí chegaram as crianças surdas. Chegaram as crianças com síndrome de Down. E a escola ficou tão boa que as crianças típicas começaram a vir para a escola. E se você for lá comigo, vocês falaram de ir à Índia, eu vi as mulheres se mexendo, mas vamos lá conhecer essa escola. Vocês vão ver as crianças conversando com os colegas em sinais. Vocês vão ver as crianças brincando com as crianças que são cegas. Vocês vão ver as crianças com síndrome de Down, com autismo, se movimentando entre elas. E vocês vão ver os nossos professores que são surdos, os nossos professores que são cegos. E eu acompanho o Antônio já há 10 anos. E esse ano passado, eu cheguei na escola e falei, cadê o Antônio? Não vi o Antônio. E tinha uma surpresa para mim, a surpresa era essa aqui, pode passar a página. O Antônio assinando o ponto de trabalho. Glória a Deus. O Antônio vai de criança a um trabalhador da escola. A provisão está entre nós. A provisão é a palavra. Onde a palavra de Deus entra, há uma transformação. No meio do caos, Deus lança uma palavra e cria a terra. No meio do caos, Jesus lança uma palavra e acalma a tempestade. No meio do caos, missionários chegam e a gente vê o Antônio. Eu sou pai de uma criança com síndrome de Down. Então isso eu sinto na carne. Eu sei o que é ele ser o mascotinho de todo mundo gostar, mas ele vai crescendo e já não gostam tanto. Eu sei o que é todos irem passando e ele não acompanhar, tem que ter uma sala para ele. Aí eu vou lá em Angola, eu com meu curso superior, com meu mestrado, com não sei o quê, com minha formação, minha mulher pedagoga na Universidade Federal, com tudo. Eu vou lá em Angola para encontrar uma escola onde um síndrome de Down é respeitado, até ele se tornar um trabalhador da escola. Nós temos várias crianças com síndrome de Down ali. É uma escola para se conhecer. Isso é inclusão invertida, é a forma como eu chamo. Pode passar. Viver entre eles. Na história verdadeira, na multiplicação dos pães e peixes, e algumas pessoas vão falar assim, não,
É porque todo mundo tinha um pouco de comida, e aí todo mundo foi distribuindo. Mas não tinha comida suficiente para todo mundo. Talvez alguns tinham um pouco de comida, mas era para eles, porque a comida era pouca. Roma oprimia, ter comida era uma necessidade. Mas você já ficou assistindo uma série no final de semana que você esqueceu de comer na hora que assustou? Opa, a gente nem comeu? Já? Ficou só na pipoca? Ou às vezes você está trabalhando muito, isso acontece comigo às vezes, a gente vai num lugar, na hora que termina, volta para o hotel, ou está voltando, esquecemos de comer, está tudo fechado. Agora imagina, e dois amigos começam a conversar e dizem que tem que fazer alguma coisa para comer. Ih, só tem um miojo. Né? Agora imagina você passar o dia com Jesus. Quem vai lembrar de comer? Quem vai lembrar que está comendo e acabou a comida? Imagina os milagres, vem aquela pessoa endemoniada, Jesus cura. Vem aquele cego, Jesus cura. Vem aquele surdo, Jesus cura. Vem aquela pessoa destruída e Jesus vai curar. Vem aquela pessoa que anda entrevada e Jesus vai curar. E vem aquele que ninguém podia fazer nada e Jesus cura. É um atrás do outro, é um dia inteiro. Se eu não tiver nada para Jesus fazer, eu estou feliz ali olhando. Eu vou lembrar de comer? Eu nem estou vendo, eu estou comendo, até esqueci de olhar se vai ter mais. E Jesus realmente vai fazer um grande milagre. E eu acho muito interessante, para a gente encerrar, que Jesus manda falar, ele só dá ordem impossível. O que a gente vai dar para esse povo? Vai vocês lá e dão. E depois ele manda, senta todo mundo junto. Imagina o que é sentar sem microfone, sem logística, só 12 pessoas, sentar 5.000 homens. E sentar em grupos pequenos. Viver entre eles. Pode passar. Preste bem atenção, 90% dessas pessoas, do 4,6 bilhões, não convivem com o cristão. Aí você vai falar assim, isso é papo de pregador. Não é não, pode passar. Quantas de vocês convivem com mulheres que vestem assim? Quantas de vocês têm uma amiga para dizer assim, olha, usa aquela burca azul, a gente vai ter um encontro de mulheres lá em casa? Vai com a branca, fica bem com você, os seus olhos realçam com a branca. Qual a última vez que uma amiga sua foi na sua casa vestida assim? 90% desses povos não alcançados não convivem com o cristão, porque nós não convivemos com eles. Então eu te justifico e te explico assim, quantos de vocês, pode passar, quantos de vocês têm amigos que vão à festa desse jeito? Trabalham do seu lado vestido assim? Pode passar. Quantos de vocês têm amigas com esses adereços tão bonitos? Pode passar. Pastor Abraão, no futebol aqui dos homens, tem uns homens sentados desse jeito, de cócoras, sadus indianos, vestidos com essa roupa. Abandonaram tudo e vivem a vida dessa forma. Pode passar. Qual de vocês essa semana foi à escola buscar seu netinho e um garoto estava vestido assim? Qual de vocês na última festa do seu filho tinha um convidado vestido dessa forma? Pode passar. 2033, vão completar 2.000 anos da grande comissão. Fique em pé. Tem 2.000 anos que Jesus disse, ide por todo o mundo. Em 2033, nós vamos selar 2.000 anos. Eu só sou um homem com alguma idade. E eu vou lá em casa visitar minha mãe. E ela fala assim, pega para mim um negócio. Pega uma água, pega um café, pega um livro lá para a gente ver aqui as fotos juntos. Pega a Bíblia lá. Se eu enrolo. Você olha assim, pega a Bíblia para a mãe aí. Ela fala, não, eu pedi foi para você. Se fosse para ele, eu tinha pedido. Olha que eu já sou adulto, minha mãe é um doce de pessoa. Se eu peço uma pizza e o sujeito atrasa, eu fico ignorante. É assim com você também? É meia hora aí, você não precisa pagar. Deu 31 minutos, já não vou pagar esse negócio. Você vai comer num lugar e atrás, você fica irritado. E vocês que já são pais como eu, a gente fala para o filho, faz tal coisa, ele demora, a gente fica bravo, né? Agora imagina, 2.000 anos o Senhor Jesus deu essa ordem. E até hoje a igreja não cumpriu. Vamos completar 2.000 anos, o que nós vamos dizer a ele? 2033 é um marco. Se você me permite, eu sugeri um plano, se você precisa de uma meta para a igreja, pense em 2033, pense nos próximos 8 anos, o que nós diremos a Jesus.
Quer uma sugestão para a sua vida? Está fazendo a faculdade? Marque essa data. Está fazendo seu doutorado? Marque essa data. Está desenvolvendo a sua empresa? Marque essa data. Em 2033, o que eu vou entregar? O que eu vou apresentar? Está com um bebê lindo para chegar? Marque essa data. Como que eu vou apresentá-lo em 2033? Ele vai ser o menino capaz de dividir? Ele vai ser o menino que vive a graciosidade, a generosidade? Em 2033, vai encerrar uma história de mineiro. 2 amigos estão assim junto. Um olha para o outro e fala assim, se tivesse 2 aviões, você me dava um? Claro que eu te dava. E se você tivesse 2 casas, você me dava uma? Claro que eu te dava. E se você tivesse 2 navios, você me dava um? É claro que eu te dava. E se tivesse 2 carros? Ai, que chato, eu te dava, é claro que eu te dava. E se você tivesse 2 galinhas, você me dava uma? Silêncio. Se você tivesse 2 galinhas, você me dava uma? Dava ou não dava? Dava não, porque eu tenho 2. Avião eu não tenho nenhum. Navio eu não tenho nenhum. Casa eu não tenho nenhuma. Carro eu não tenho nenhum. Galinha eu tenho 2, essa eu não vou dar. Sabe qual é a grande questão? Se eu tivesse 5 pães e 2 peixes, eu daria? A gente está sempre querendo dar a Deus o que a gente não tem. Aí eu falo assim, Senhor, estou dando os meus filhos. A gente tem que dar os filhos mesmo, mas Ele quer que você dê você. Seus filhos é problema dos seus filhos no futuro. A gente mal entrou na universidade, a gente fala assim, eu vou dar o meu diploma para o senhor. Daqui a 5 anos, você nem sabe o que você vai formar. Senhor, eu vou dar o lucro da empresa esse ano, você nem sabe se vai ter lucro. Está barganhando com Deus. Senhor, a minha casa vai ser uma casa de células. Quando eu comprar, você nem tem a casa ainda. Dá o que você tem hoje a Deus. Eu encerro minha palavra com isso, te convidando a entregar hoje aquilo que você tem. Feche seus olhos. Deixa passar um filme na sua cabeça, o que você tem hoje para entregar a Deus. Quais são os seus 5 pães, seus 2 peixes, nesse mundo de desafios? Qual compromisso você pode? E olha, se você está se achando pequeno, é ótimo, é isso mesmo, é só uma criança. Se você está achando que é pouco, ótimo, é isso mesmo. É Ele quem multiplica. Agora, se você está querendo guardar para você, não é isso mesmo. A generosidade vem antes. O amor vem antes. Deixa eu orar com você. Bom Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa manhã que nós passamos aqui, cultuamos o Teu nome, viemos entregar, mas o Senhor se entregou a nós, e louvado seja o Teu nome. E agora, na autoridade do Teu poder, eu quero clamar que cada um de nós seja visitado pelo Teu Espírito Santo e possamos nos entregar ao Senhor, Pai. Dar aquilo que nós temos hoje para o Senhor. Não o que teremos, mas o que temos hoje, nós consagramos ao Senhor, Pai. Verdadeiramente que nos conheçam por sermos discípulos do Senhor, pelo amor abundante no nosso meio. Você com teu filho, pastor Abraão, nessa igreja, Pai. Que ele seja o teu anjo, a tua palavra nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.